Olá, alunos da disciplina de Ecotoxicologia do curso Técnico Meio Ambiente subsequente às atividades pedagógicas não presenciais. Essa aula 4 é uma aula assíncrona que eu, na verdade, estou aproveitando a aula que eu dei para os colegas de vocês no ano passado, no primeiro ciclo de APNPs. E como o conteúdo é basicamente o mesmo, é para concluir essa introdução sobre os conceitos básicos e os ramos da toxicologia, então eu aproveitei e cortei ali aquilo que eu já tinha dado para vocês na aula 3 e fica somente então esse conteúdo complementar que vem a ser a aula 4. Tá bom, pessoal? Uma boa aula. Não esqueçam depois de assistir o vídeo complementar que está postado lá no Moodle sobre como é que funciona um laboratório de análises, né? Como é que funciona a toxicologia clínica, a toxicologia experimental, né? É muito importante. E por fim, tem os exercícios que eu postei lá, uns exercícios simples que resumem essas 3 aulas para vocês também poderem fixar melhor os conteúdos e valendo 10 pontos na nota final. Valeu? Uma boa aula e até a semana que vem na aula 5, que será síncrona. Abraço a todos. Muito bem. Então, dando continuidade, né, à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns conceitos básicos, assim, para que todos vocês compreendam, né? Então, o que é tóxico? Então, é diferente de veneno, né? A gente vinha falando aí de veneno e tal, né? Enquanto que o veneno é uma substância natural, né, que é produzido por seres vivos, né, por animais, né, por plantas, por exemplo. Existem plantas tóxicas que produzem venenos para se proteger, né, para evitar o ataque de pragas e doenças, assim por diante também. Os animais são mais conhecidos, que produzem venenos, como é o caso da cobra, do escorpião, né, de aranhas, alguns tipos de aranhas e assim por diante. Normalmente são estratégias de defesa, de sobrevivência e de evolução das espécies. Mas tóxico, né, já é uma substância de natureza química, né, química. Ou seja, é produzido artificialmente, né? Também o veneno é de natureza química, né? Mas nesse caso ele é um xenobiótico. O que é xeno? Xeno é externo ao ser vivo, né? Não é produzido pelos seres vivos, né? Então biótico, bio é vivo, né? É ser vivo, né? E xeno é externo, né? Então é só para vocês lembrarem de uma expressão que se tem aí chamada xenofobia, né? O cara que tem pavor, que tem ódio, que tem medo, enfim, de qualquer coisa que seja externa, que seja de outro país, de outra cultura, né? Então, por exemplo, o cara tem xenofobia em relação a migrantes de outros países. É uma situação muito comum na sociedade atual e sempre foi ao longo da história. Mas, voltando aqui à nossa disciplina, então a substância tóxica ela tem natureza química, xenobiótica, que dependendo da concentração e do tempo de exposição, né, vai atuar sobre os sistemas biológicos, sobre os organismos vivos, né, não só o ser humano, todos os organismos e também comunidades vivas, ecossistemas, né, bem definidos, causando alterações morfológicas, ou seja, na sua forma, né, situações dramáticas aí a gente vai relatar depois em relação, por exemplo, à contaminação por metais pesados e mesmo por agrotóxicos, né, de deformações que acontecem nas pessoas, nos organismos, né? Enfim, também causando alterações funcionais, ou seja, no funcionamento normal de um organismo, ou de um órgão, ou de um sistema que faz parte daquele organismo, né? Ou de um tecido, ou até mesmo nível celular, né? Ou bioquímicas, né? Nas reações químicas, né? Intermediadas por, por células e por organismos que compõem os componentes das células, né? Então, essas alterações morfológicas, funcionais ou bioquímicas ocasionam enfermidades, desculpe o errinho de português aqui, são enfermidades ou até mesmo a morte desses organismos, destas comunidades ecológicas e mesmo de um ecossistema. Um ecossistema pode morrer, pode morrer. Olha o que está acontecendo ali, claro que não é causado somente por agrotóxicos e por contaminação, até muito pouco por isso, por enquanto, mas o próprio Pantanal, né? Tu imagina uma situação aí de um ano, dois, três sem chuva, né? Aqui mesmo, se vocês pensarem aqui mesmo no Rio Grande do Sul, os nossos morros verdejantes da Mata Atlântica,
Se ficar um tempão aí, meses e meses a fio sem chuva, secam, né? As árvores secam, o incêndio toma conta e um ecossistema pode desaparecer sim, né? Pode, as formas de vida vão voltar, mas não todas. Voltarão algumas e poderá levar centenas de anos para se recompor, quando não milhares de anos, né? Por isso que a nossa fragilidade, né, é muito grande do planeta Terra. Depende de um equilíbrio fino, um equilíbrio frágil que está sendo cada vez mais estreitado e fragilizado, né? Bom, então o tóxico é isso, né, gente? Esse é o conceito de um elemento tóxico, de uma substância tóxica ou simplesmente de um tóxico, né? E aqui se enquadra drogas, cocaína, heroína, se enquadram aqui fármacos, quando são utilizados em doses excessivas ou não considerando as recomendações médicas, né, por exemplo. É muito comum isso. Também agrotóxicos, né, que são os tóxicos utilizados na agricultura, seja na produção primária, na agricultura, na pecuária, seja também na agroindústria, que transforma esses produtos e se vale de substâncias químicas para aumentar a sobrevida, a conservação desses produtos, né? Utilizando vários elementos químicos para isso, que também podem ser tóxicos. E, enfim, metais pesados, também os derivados de petróleo, a gente vai falar muito, né, os chamados hidrocarbonetos, né, os derivados do petróleo, né, os plásticos, os combustíveis, os solventes, as tintas, enfim, os oxidantes, enfim, uma série de substâncias aí que são utilizadas na indústria e também no nosso dia a dia. Um outro conceito importante é o conceito de venenos, né? Só para vocês diferenciarem, então, já a resposta já está embutida, que os venenos também são substâncias químicas, podem ter as mesmas características que os tóxicos normalmente têm, de provocar essas disfunções biológicas, causando alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, etc. Sim, também os venenos provocam isso, mas eles são de origem natural, ou seja, vegetal ou animal, né? Obtidas normalmente a partir de secreções, de glândulas secretoras que estão dispostas no corpo, digamos assim, ao longo desses organismos, na boca, né, nos seus dispositivos de proteção, né, de ataque, né, de alimentação, ou esparramados pelo corpo e assim por diante. Um outro conceito importante também, derivado daí, é agora o surgimento da ciência da toxicologia. Então, é a ciência, né, que estuda os mecanismos de ação dos agentes tóxicos. Então, esses agentes tóxicos, não os venenos, apesar de terem mecanismos parecidos, mas o que nos interessa aqui são os agentes tóxicos, por serem muito mais abundantes e muito mais preocupantes na vida das pessoas do que eram os venenos há 50 anos atrás, 100 anos, apesar que eles são importantes também, estudar os venenos, né? Especialmente, por exemplo, em populações rurais, né? Ainda acontecem muitos acidentes de trabalho relacionados a picada de cobra, mordida de aranha, picada de escorpião e assim por diante, né? Então, a toxicologia é a ciência que estuda os mecanismos de ação dos agentes tóxicos nos sistemas biológicos, né? Estuda também os efeitos adversos, né, ocasionados, né, e a maneira de preveni-los ou remediá-los. Isso é muito importante. Normalmente, a ciência que anda a reboque dos interesses da indústria procura trabalhar muito mais a questão da remediação, porque a remediação significa o uso de mais produtos, mais consumo, mais gastos, mais lucros para esses monopólios aí. Então, prevenir é melhor que remediar. É uma frase histórica, é um clássico, né? Melhor para quem? Melhor para as pessoas, não para as indústrias. Para as indústrias não é tão bom prevenir em geral. Pelo contrário, elas preferem remediar, 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 porque isso vai girando a roda dessa economia dependente do PIB, né, do crescimento do produto interno bruto. Né? Só que essa roda, infelizmente, está virando uma bola de neve que está se voltando contra a própria humanidade. Então, a toxicologia, ela estuda esses efeitos adversos e a maneira de preveni-los ou remediá-los. A gente vai ver também
formas de prevenção. Isso é importante. E também de remediação, porque muitas vezes, independente da nossa vontade, esses acidentes ou essas intoxicações acontecem, ou em escala individual, ou mesmo em escala regional, local, os chamados, né, desastres ambientais, as chamadas tragédias, né, que acontece, né, que muitas vezes não são devidamente prevenidas e acabam afetando muitas pessoas e ceifando muitas vidas. Então, a toxicologia é uma ciência multidisciplinar que se apoia em outras ciências ou em outros ramos da ciência, como a química, obviamente, né, que a química é fundamental, a biologia, para entender como os seres vivos funcionam e como eles têm mecanismos de assimilação, de exclusão, de metabolismo, de excreção, né, dessas substâncias, na fisiologia, né, também, como é que esses produtos estranhos, né, acabam se distribuindo no organismo, nos diferentes órgãos, como é que eles são incorporados ou não nas rotas metabólicas e a partir daí passam a agir toxicamente ou passam a ser metabolizados, assimilados e assim por diante. Na farmacologia, né, ou seja, em toda a indústria que vai inclusive fazer testes, né, para saber se um determinado produto é tóxico, como ele age para ser tóxico, como é que tu faz para mitigar ou diminuir os efeitos tóxicos desse produto, né? Na patologia, que é o estudo das doenças, né, das doenças que afetam os seres vivos, né, como que os agentes tóxicos contribuem para potencializar essas doenças, né, na bioquímica, né, como eles afetam essas rotas bioquímicas, né, na imunologia, né, como que, por exemplo, uma substância tóxica pode diminuir a imunidade de um organismo ou então de uma comunidade, de um ecossistema, fazendo com que ele seja mais suscetível, né, mais frágil em relação à ação de substâncias tóxicas. E também na saúde pública, porque, afinal de contas, quando essas substâncias afetam uma pessoa, uma comunidade, uma região, né, e provocam doenças, etc. e tal, lá vem a saúde pública e seus mecanismos, né, o SUS, o nosso SUS, tendo que ter políticas, né, projetos profissionais que atuem na prevenção desses acidentes toxicológicos e também na remediação deles quando acontece. Então, aí também cabe um outro debate de mostrar que esse estilo de vida muito artificializado, excessivamente dependente de produtos industriais externos, químicos, né, pode provocar também um gasto muito grande na saúde pública que poderia ser evitado, por exemplo, com uma alimentação saudável, com um estilo de vida mais saudável, mais positivo e assim por diante. Aí temos a toxicologia do trabalho, que é muito importante, porque os trabalhadores e as trabalhadoras em geral trabalham em ambientes muitas vezes que são submetidos à ação de agentes tóxicos, né? Muitos agentes que provocam doenças, né? Desde a parte mais de esforços repetitivos, as chamadas LER, né? Lesões por esforços repetitivos, né? Como é o caso do uso do computador, do smartphone, etc. e tal, a exposição a agentes físicos, né? Como é o caso da luz, das lâmpadas fluorescentes, da luz do sol, no caso dos trabalhadores rurais, enfim, mas também a exposição a substâncias químicas, né? Inclusive algumas são até radioativas, né? Pega os profissionais que trabalham com radiografia e esses exames, né? Tem todo um protocolo para que diminua a exposição deles, né? Mas a gente pode perguntar, bom, mas o paciente também está sendo exposto? Sim, é verdade. Mas como foi dito lá atrás, e a gente vai ver ali na frente, os fatores de risco tóxico, um deles é a exposição. Uma coisa é um paciente ir lá uma vez por ano ou duas fazer radiografias, né? Fica exposto à radiação. Outra coisa é um profissional que fica, digamos assim, 8 horas por dia trabalhando num ambiente onde a radiação está sempre presente. Então, medidas preventivas são tomadas, aqueles coletes de chumbo, paredes que impedem ou diminuem a passagem da radiação, etc. E tal. Então, a toxicologia do trabalho tem como objetivo o estudo e a identificação de tóxicos presentes no ambiente de trabalho,
né, visíveis ou não, percebidos ou não pelos sentidos, né, por todos os nossos sentidos, né, e nos modos de produção, determinando os mecanismos de ação dos tóxicos, assim como as medidas de prevenção, o controle de exposição dos trabalhadores, da exposição dos trabalhadores e das trabalhadoras, e os limites dessa exposição que são permitidos. Aqui há um pouco de hipocrisia, digamos assim, né? Que é aquela dose permitida, né? A famosa dose diária aceitável, né? De tudo, né? Se aceita diariamente, desde um pouco de falta de respeito, se aceita racismo, se aceita machismo, né? No fundo é isso. E também, em relação à toxicologia, também se aceita determinadas doses, né? Com base em conceitos científicos que são padronizados, que são aceitos pela sociedade, é uma relação de custo-benefício, né? Se a sociedade entende, né, o sistema jurídico entende, é, o sistema político entende que os benefícios decorrentes do uso de determinados produtos químicos agrotóxicos são maiores, né, do que os prejuízos, então se aceita isso. Se aceita que uma certa percentagem de pessoas adoeçam, uma certa percentagem de pessoas morram. É assim, não é? É o que estamos vendo agora no caso da pandemia. Está lá em cima, altíssimo, o grau ainda de contaminação, de pessoas que são contaminadas diariamente, infectadas e morrem, mas isso acaba se banalizando um pouco e também acaba que as pessoas entendem isso. Bom, se morreram 100 mil, 130 mil, existem milhões de outros que têm que trabalhar, que têm que viver, que têm que se divertir, que têm que sair em nome do chamado bem comum. Então, por isso que eu digo, é uma certa dose de hipocrisia nisso, porque as pessoas, por interesse, se negam muitas vezes a buscar, a examinar outras alternativas preventivas, outro modo de vida, né? Um outro mundo possível, como alguns falam, né? Aonde o princípio da precaução, da solidariedade, da empatia esteja à frente do princípio economicista das coisas, né? Enfim, um pouco de divagação de filosofia, mas eu acho que é necessário também a gente fazer essa reflexão. Então, a toxicologia do trabalho tem esse foco aí, né, de examinar o ambiente de trabalho, o modo de ação das substâncias tóxicas, exposição das pessoas e como prevenir e remediar, né, essas situações. E chega para finalizar isso aí, as pessoas, vocês devem saber, né, tem muitos profissionais que se expõem a agentes tóxicos, né, e ganham um percentual de risco de vida, né? Tem um outro nome que me fugiu agora, mas é o risco de vida mesmo. As pessoas sabem, a sociedade sabe que a pessoa vai se expor, provavelmente vai viver menos, então ganha um adicional de insalubridade, esse é o termo, insalubridade, né? Por conta de trabalharem em ambientes insalubres ou perigosos, né? No caso, né? Policiais pelo risco de morte no confronto com os bandidos, digamos assim, né? Mas também os trabalhadores, né, que trabalham, por exemplo, os médicos veterinários, eles trabalham em contato com animais, eles têm um risco de contrair zoonoses, doenças, né, tuberculose, brucelose, coisas desse tipo que transmite de animais para o homem, né, e também esses profissionais que trabalham na indústria química, né, praticamente todos esses profissionais recebem lá 20%, 30%, 40% a mais do que outros profissionais que não trabalham sob essas exposições, né? Então isso também tem uma implicação trabalhista, por isso que se chama tudo isso aí que eu falei, toxicologia do trabalho. Então, dando continuidade aqui aos ramos da toxicologia, nós temos aqui a toxicologia médico-legal forense, que é um ramo da toxicologia ligado mais à questão judicial, né? Polícia, Ministério Público, Justiça Trabalhista, Justiça Criminal e assim por diante. Então, trata-se dos aspectos médicos e legais das intoxicações, que está estreitamente vinculado com a toxicologia clínica, a toxicologia do trabalho, código penal, né, e assim por diante. Então, aqui como exemplo, quando morre alguém e não se sabe exatamente a causa mortis, normalmente são chamados ali os profissionais do Instituto Médico Legal, o corpo é recolhido, depois são feitos uma série de exames clínicos, laboratoriais, para determinar a causa mortis. Digamos que
Foi identificado ali que a pessoa morreu por intoxicação causada, por exemplo, por estricnina ou por um determinado agente tóxico contraído, assimilado, ingerido no ambiente de trabalho. Bom, isso vai ter uma série de implicações criminais, vai ter inquérito, vai ter escuta de testemunhas, de réus, advogados e provavelmente, no caso de intoxicação no ambiente de trabalho, aquela empresa vai ser condenada a indenizar a família daquela vítima, né, pelo fato de não ter tomado as medidas preventivas necessárias e, enfim, ter provocado a morte daquela pessoa. É muito difícil essa identificação de causa e efeito quando o efeito não é agudo, quando o efeito é crônico. Então, por exemplo, agora, recentemente, se viram decisões da justiça norte-americana condenando fabricantes de agrotóxicos, né, por danos coletivos e principalmente individuais que foram provados, né, as evidências foram aceitas pela justiça e levaram a indenizações milionárias, né? E isso abalou um pouco essa indústria, fez com que as ações perdessem valor e assim por diante, porque justamente afetou um discurso todo de que essas substâncias são pouco tóxicas ou atóxicas, né? E que em determinadas doses, né, desde que não ultrapassasse o limite mínimo, né, previsto na legislação, não provocaria danos e assim por diante. Enfim, é um tema complexo, mas é um ramo muito importante da toxicologia, esse da toxicologia médico-legal forense. O outro ramo é o ramo da nossa disciplina, né, que é a toxicologia ambiental ou a ecotoxicologia. Esse ou aí, entre aspas, porque existem escritores, autores que não consideram a mesma coisa. Tendo em vista que a toxicologia ambiental ela se preocupa muito mais com o efeito tóxico desses agentes químicos, né, físico-químicos, né, vamos botar químicos principalmente, sobre organismos humanos, enquanto que a ecotoxicologia trabalha com o efeito em todos os organismos, em toda uma comunidade ou população biológica, comunidade biológica, população, né, um ecossistema, né, um ecossistema. Por entender que não, voltando lá ao enunciado do Paracelsus, né, que as coisas não são isoladas, não são fragmentadas. Se há um efeito em organismos que compõem a base da pirâmide alimentar, né, da cadeia trófica, mais cedo ou mais tarde, isso poderá repercutir nos níveis mais altos da cadeia trófica, onde nós nos situamos, né, no topo da cadeia trófica, da cadeia alimentar. Por mecanismos de magnificação, né, de ação sistêmica, de ação de longo prazo, que não são detectados em testes toxicológicos mais diretos ou mais simplórios, como aqueles que medem o efeito tóxico agudo, né, e não medem o efeito sistêmico ou o efeito crônico de longo prazo. Então a ecotoxicologia é uma ciência nova, né, que estuda esses efeitos tóxicos de agentes químicos, físico-químicos, que muitas vezes estão indissociados, né, sobre organismos vivos e, particularmente no caso da ecotoxicologia, sobre as populações e comunidades em seus ecossistemas, incluindo as formas de transporte desses agentes e suas interações com o ambiente. Suas interações, transportes, migrações que acontecem de um compartimento para outro, é aplicado no ar, mas acaba caindo no solo, infiltrando no solo, atingindo a água, o lençol freático, que por sua vez vai ser absorvido pelas raízes das plantas, poderá ser absorvido, né, pelas raízes das plantas, em níveis tóxicos, que por sua vez poderá provocar, me desculpe, um efeito tóxico nos organismos que consomem essas plantas, por exemplo. Então, a ecotoxicologia é sim uma ciência relativamente nova, começou lá no final da década de 60, esse autor, o René Trureau, começou a usar esse conceito, né, mais amplo para justamente as pessoas se darem conta de que
as coisas estão interligadas, são interdependentes, né? E esse conceito vem sendo desenvolvido e muitos princípios da toxicologia humana, digamos assim, ou da toxicologia clássica, geral, estão sendo transpostos e devidamente adaptados, estudados e mensurados, os parâmetros estão sendo medidos, né, para se ter uma visão em escala ecotoxicológica, certo? Para finalizar nossa aula de hoje, nós temos um resumo, né? A toxicologia é uma ciência que vem se desenvolvendo há séculos, né? Mais fortemente a partir da Revolução Industrial, e que tem implicações muito grandes na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos e no ecossistema como um todo. Ela tem basicamente esses três ramos: o ramo clínico, que nós já estudamos, o ramo que é aquele que procura identificar os agentes tóxicos, como eles agem nos organismos, etc. e tal. O ramo forense, né, o ramo mais judicial, com as implicações jurídicas que isso tem no mundo do trabalho, nas sociedades humanas. E o ramo ambiental, que é um ramo mais recente, porém bastante importante, que estuda as interações dessas substâncias tóxicas com os ecossistemas e também com os seres vivos que ali habitam, né, e que direta ou indiretamente acabam afetando o ser humano também. Então, a toxicologia ela se vale principalmente dessas disciplinas científicas aqui, né, da química, da genética, da legislação, da farmacologia, da epidemiologia, da fisiologia, da biologia e da bioquímica.